eu tenho a satisfação de ter 2 convidados no meu programa, né? Eu tenho aqui o Frederico Pamplona, coronel, tá deixando a gente... Ah, tô chateada que tu... Quem disse que eu tô deixando? Não, deixando a função aí, aposentando. Tá. Mas você não vai embora de Redenção, não. Em nome de Jesus, não. Eu vou continuar aqui. Agora, adoro essa cidade. Essa cidade foi que me recebeu com o maior carinho. Então, foi aqui que eu encontrei Deus na minha vida. Entendeu? Jamais pretensão minha sair de Redenção. Eu gosto muito daqui de Redenção. Vou continuar aqui. Vamos ficar trabalhando na Igreja Verbo da Vida, a igreja do pastor Sávio, da pastora Surama. E a minha pretensão é continuar aqui por alguns anos a mais. Talvez algum dia futuramente eu vou ter que sair, mas no momento não, vou continuar aqui. Eu não troco isso aqui por local nenhum, não. E eu quero mandar um beijo para a Rose, com certeza ela está assistindo a gente. Tá, né? Minha esposa está lá me assistindo, ela e meu filho estão me assistindo, sim. Teu filho é Frederico. também Frederico. É isso. Então, um beijo para o Frederico e para a Rose. E também o Galúcio, né? O Felipe Galúcio, que é capitão, que está aí nessa missão de... Já assumiu, né? Saiu hoje a portaria de substituição. O comandante Coronel Pamplona está se ausentando da vida ativa do Corpo de Bombeiros por reserva. E eu já o assessorava como subcomandante. E o nosso comandante-geral, o Coronel Zanelli, achou por bem me efetivar no comando na sua ausência. Então, nós estamos aí para contribuir com a cidade. Eu não estou há muito tempo, tanto quanto ele, né? 10 anos. 10 anos. São 10 anos no município. De serviços prestados Com ao certeza. município. E não é só o município, hein, gente? Região. Quantas cidades que o Corpo de Bombeiros atende na região? São 15 municípios a nossa área de cobertura. 15 municípios. Então, ele, durante 10 anos, ele teve essa missão que eu considero que ele conseguiu, a língua enrolou, ele conseguiu atuar aí com muita honestidade, né? E aí, eu acho que é muito bacana a pessoa chegar no final, né? Com o sentimento de dever cumprido. Sente assim? Graças a Deus, Thelma, nós passamos aqui por várias situações, nós tivemos várias situações até mesmo de conturbação, até mesmo dentro do meu quartel. Tivemos a infelicidade de ter dois militares nossos, 2 soldados que morreram, faleceram, um em serviço, outro por problemas entre um militar com o outro. Isso foi muito triste para mim. Mas, graças a Deus, como eu te disse, eu fui muito bem recebido aqui em Redenção. A população de Redenção é uma população excelente. Acontecem problemas, sim, mas é como a palavra diz, nós temos esses problemas, vêm, e nós, como pessoas, vamos ultrapassá-los, vamos a cada dia nos aprimorar. São problemas que vêm, mas nós ultrapassamos esses problemas. Graças a Deus, nós fomos muito bem tratados, e fomos ajudados, posso dizer isso, por várias pessoas aqui mesmo no município. Que bom. Eu me sinto sim realizado, eu me sinto sim que foi um trabalho muito bem feito, graças a Deus. Mas não foi só meu, foi a ajuda de várias pessoas. Tem civis, tem militares que o ajudam. O Galúcio, que é o que está assumindo o meu local, eu considero um filho. Quero deixar isso bem claro para ele sabe disso. É um rapaz correto. Além de ser correto, é um rapaz que é um grande trabalhador, tem uma visão excelente. Entendeu? De um grande coração. Ele vai começar a trabalhar aqui, e eu já profetizo na vida dele que ele vai ficar até coronel também, que nem eu fiquei. E bata o meu recorde, né? Porque o recorde de toda a corporação do estado do Pará é o meu. Mesmo? O meu, que passei 10 anos no mesmo quartel, isso é muito raro. Né? Graças a Deus nós tivemos a ajuda dos nossos próprios militares no meu quartel, que eu considero todos filhos também. Me ajudaram, gostaram do meu trabalho, gostaram de mim, gostaram da forma como eu os trato. E da mesma forma eu vou profetizar na vida do Galúcio que ele passe 15 anos no comando e bata o meu recorde. Foi na tua gestão a construção naquele local do Corpo de Bombeiros? Sim, foi todo feito na época o governador era Ana Júlia, o prefeito era o Wagner Fonte na época, e foi tudo feito, graças a Deus, conseguimos a inauguração do nosso quartel. Temos problemas, não somos perfeitos. Aqui nem aconteceu agora essa questão aí do rapaz do Detran, né? Detran. Que estacionou errado.
Eu queria falar até sobre isso. É porque quantas vezes eu já estacionei meu carro errado, Thelma? Ah, sim. Quantas vezes talvez um carro do bombeiro tenha sido estacionado errado? É porque os agentes de segurança, como um todo, DETRAN, DMTT, que é do município, o Estado, polícia, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar. Ah, foi bom o senhor ter citado isso aí. Eu esqueci de dizer. Nas redes sociais eu vi umas postagens citando o DMTT. O DMTT, gente, é o órgão do município, que é aqueles carros azuis, né? Isso. Azul com vermelho. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não foi a gente, essa viatura não é do município. Aí tudo culpa a gestão. Não, ali foi DETRAN, tá? Para deixar claro. Obrigado por você ter lembrado. Aí, continuando, o que eu queria pôr é que esses órgãos, essas pessoas que trabalham na segurança pública, Thelma, nós trabalhamos, o nível de estresse dessa pessoa é altíssimo. Nós somos muito cobrados em todos os sentidos. Nós temos que realmente dar exemplo, mas nós somos seres humanos. Erramos, sim, erramos e muito. Como que eu disse, né? Mas eu peço à população que veja isso com o maior carinho, porque são pessoas que nem sempre, às vezes até ocorre, de uma pessoa querer fazer o mal. Mas a maioria das vezes não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Infelizmente, nós erramos, gente. Quantas vezes eu errei, quantas vezes talvez uma viatura do Corpo de Bombeiros que poderia ter chegado mais cedo, chegou um pouco atrasada. Quantas vezes um militar nosso que poderia ter atendido... Você quer dizer que não é proposital, Não, né? é proposital. Quantas vezes um militar nosso que pode atender uma pessoa da população, porque o salário dele é proveniente da população, do cidadão, trata essa pessoa mal. Às vezes é um nível de estresse, às vezes é uma confusão, às vezes você não sabe como é que essa pessoa está na sua casa. Sempre vi muito essa questão social. E eu peço à população que veja isso com o maior carinho. Eu quero conversar com vocês agora sobre as atribuições do Corpo de Bombeiros. É somente apagar incêndios? Interessante a pergunta, porque é fato comum a população ficar na dúvida. O Corpo de Bombeiros é sempre relacionado à atividade de controle de incêndio. Sim. Acontece que as atividades do Corpo de Bombeiros, ao longo do tempo e da sua história, foram se multiplicando muito em razão das demandas que a própria sociedade apresentou. O Corpo de Bombeiros hoje trabalha no combate a incêndio, mas também trabalha no salvamento terrestre através das ambulâncias que fazem um atendimento em acidentes automobilísticos. Nós atuamos na área de prevenção balneária, com serviço de guarda-vidas, na época do veraneio, sobretudo aqui, né, na nossa região. A gente trabalha também na área prevencional, nós temos uma seção de atividades técnicas na unidade, que trabalha na fiscalização dos locais de concentração de público e de atividades comerciais, no que diz respeito às instalações de prevenção contra incêndio e pânico. Então, é a área preventiva do Corpo de Bombeiros. A gente tem nosso serviço social, sobretudo lá em Belém, que trabalha com crianças, que é o nosso projeto Escola da Vida, é um dos projetos da minha gestão aqui, trazer a Escola da Vida aqui para a Redenção. O que é esse projeto, como ele funciona? O Escola da Vida, ele tem a função de trazer para dentro da unidade crianças que estejam em comprovado risco, né, social, a fim de dar uma segunda jornada a essa criança que vem da escola, para que ela, numa segunda jornada, possa ter também uma atividade de reforço escolar, de atividade desportiva e de algumas lições relacionadas à atividade do Corpo de Bombeiros para essas crianças. É um projeto que funciona muito bem em Belém e em outras cidades da região e que nós temos a intenção de trazer para cá, reunir uma estrutura para trazer para cá esse projeto. Entendeu? Então, é a área social do Corpo de Bombeiros, mas falando de área social, o Corpo de Bombeiros também tem o Bombeiros da Vida, lá em Belém, que trabalha com a distribuição de aleitamento materno para crianças cujas mães não têm leite. Então, é um projeto fantástico também do Corpo de Bombeiros. Então, essa é a área social. Mas também tem, como eu falei, a atividade de atendimento de ocorrências de acidente automobilístico, de primeiros socorros. A gente trabalha também com a conscientização em escolas, em locais públicos, da questão da prevenção de acidentes domésticos. Então, tem muita coisa para se fazer. Na verdade, a gente tem bastante atribuição. Parabéns. Quantas viaturas hoje
a unidade aqui de Redenção tem e quais são, por favor? Nós temos 5 viaturas. 5. Temos uma viatura administrativa que é utilizada na fiscalização, né, do comércio e em prédios multifamiliares em geral. Nós temos a viatura ambulância, que nós chamamos de unidade de resgate, o R, que é uma ambulância. Nós temos uma viatura de atendimento rápido em acidentes, que é a nossa AR, que é uma caminhonete. E temos 2 viaturas de incêndio, uma especializada em incêndio florestal e temos uma especializada em incêndio urbano. Então, são 2 viaturas de combate a incêndio. Elas são suficientes para atender a demanda da região ou não? É muito difícil você avaliar a demanda, porque, por exemplo, todo o Corpo de Bombeiros de Nova York, em 2003, foi insuficiente para atender o incêndio das Torres Gêmeas. Então, é muito complicado eu abordar se é suficiente ou não a demanda. Por exemplo, um incêndio generalizado, eu não sei se tem algum tipo de corpo de bombeiros no Brasil ou no mundo, né, que esteja preparado para atender. O fato é que nós temos atendido as ocorrências de incêndio que até então têm se apresentado aqui na cidade com certa eficiência com as viaturas que nós temos. É claro que eu julgo que aqui em Redenção talvez, inclusive foi uma solicitação do nosso antigo comandante que está aqui do meu lado, né, que viesse para cá uma plataforma mecânica, uma vez que nós já temos dois prédios aqui na cidade, para poder, em caso de uma necessidade, atender com uma plataforma mecânica. A plataforma mecânica é aquele... A plataforma mecânica ela é hidráulica. Existe a escada mais giros, que eu acho que às vezes seja mais comum de se lembrar, que é aquela escada basculante hidráulica também. No nosso caso, a gente já está utilizando a plataforma mecânica, ela é hidráulica. Então a gente solicitou. É claro que é muito caro, é muito difícil, entendeu, de atender, mas a gente solicitou, talvez seja um equipamento que nós talvez temos uma carência maior aqui. Seria isso. Exatamente, seria isso. Mas, no geral, tem atendido as viaturas que nós temos. Qual que é o efetivo da corporação e as graduações? Como é que é? Vocês, explica, por favor, para a gente, como é que funciona. Vocês são da Polícia Militar, vocês atuam com o poder da Polícia Militar? Não, o Corpo de Bombeiros, até o ano de 1989, ele funcionava quase como uma seção da Polícia Militar. Era o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Certo. De 1989 em diante, houve a separação que tornou o Corpo de Bombeiros do Pará uma corporação independente. Então, nós somos 2 corporações irmãs dentro da administração pública do Estado do Pará. Então, a Polícia Militar é uma corporação, tem comando próprio, gestão da administração direta, e o Corpo de Bombeiros é outra instituição, comando próprio, com gestão de administração direta. Eu até tinha esquecido, dentro das atribuições do Corpo de Bombeiros, existe também a Defesa Civil. Porque o Corpo de Bombeiros hoje no Estado do Pará, o comandante ele é o coordenador estadual de Defesa Civil, que é uma outra instituição, entendeu, com orçamento próprio e que também é atribuição aqui no Estado do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Então, o que acontece? O Corpo de Bombeiros ele é uma instituição no Brasil todo com caráter militar e, portanto, nós temos as graduações que vão de soldado até a última graduação da corporação, que é de coronel, assim como na Polícia Militar. Então, nós temos soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí subtenente, estou falando de maneira crescente, né? Subtenente, aí segundo tenente, primeiro tenente, capitão, que é o meu caso, major, tenente-coronel e, finalmente, coronel, que é o caso do coronel Pamplona, que foi recentemente promovido na reserva. Amém. Eu achei bonitinho, mas ele é sempre alegre. Exatamente. Amém. A gente que é gordinho, ele vai achar ruim. Mas a gente tem que ser assim, alegre mesmo, não é? Amém. Simpático. Graças a Deus. Só para salientar, no Corpo de Bombeiros em Redenção, nós temos trabalhando cerca de 50 homens. Entendeu? Em torno de 20 graduados, que eu chamo de sargentos, subtenentes. Certo. E entre soldados, em torno de 21, 22
são os militares que nós temos no quartel trabalhando. Pode ser considerado uma pergunta boba, mas de 0 a 10, que nota o senhor dá para a sua corporação? Tem 1000, se eu puder dar 1000, eu poderia dar 1000. 10, não tem. Eu Não poderia falei. dar outra nota. Com a profissão que me escolheu, eu não digo nem que foi uma profissão que eu escolhi, foi a profissão que me escolheu, porque quando eu fiz o concurso para o Corpo de Bombeiros, eu fiz para soldado. Eu não queria, eu não fiz o concurso para oficial. E eu entrei como soldado e a instituição, dentro dos concursos que teve, me facultou a oportunidade de ser oficial. Então, qual é o profissional hoje em dia que pode falar tão bem da sua instituição, que me deu a oportunidade de crescimento, a oportunidade de... Então, 1000, mas isso estou falando de mim. Uhum. Eu, como criança, não tinha sonho de ser bombeiro. Por isso que eu digo que o bombeiro me escolheu. Você não tinha sonho? Não. De maneira Nem nenhuma. imaginava. Misericórdia. Não tinha nem passava pela minha cabeça. Eu queria ser advogado. É mesmo? Verdade. Queria ser E advogado. você, Pamplona? Pensava em ser? Olha, eu vou falar. Quando eu era criança, eu tinha o maior sonho de ser policial. Mas aí eu fiz o concurso, eu era fuzileiro naval na época, eu era da Marinha, eu fui soldado também, assim como o Galúcio foi, só que numa outra força, eu era da Marinha, fuzileiro naval, 3 anos e meio. E lá eu fiz concurso por 3 anos na polícia, olha que são as coisas. E durante esses 3 anos eu passei. Só que no fuzileiro naval é proibido, você como assina um contrato na época, e quando eu entrei eu tinha 17 anos, e eu tive que entrar com 16 anos na idade, eu tive que entrar com autorização do meu pai, naquela época não era permitido isso. E nós assinamos um contrato e eles me proibiram de ir para a polícia, fazer o curso da polícia militar. E no ano que eu fui fazer, que era o último ano, eu não passei. E fiz para o bombeiro e passei. Aí era para ser mesmo. Mas eu dou graças a Deus, porque o ambiente da polícia, nós sabemos que é um ambiente muito perigoso, né? Um ambiente muito pesado. Nós sabemos o nível de trabalho que os nossos policiais têm, principalmente hoje em dia, eu sei. E eu acho que foi a mão de Deus mesmo que já estava me encaminhando para cá, para o bombeiro. Graças a Deus. Então, quando eu digo que o bombeiro me escolheu, foi isso. Eu entrei no concurso e aprendi a amar a corporação, sim, entendeu? Dentro já da instituição. Estou recebendo muitas mensagens aqui sobre a nossa entrevista. Boa tarde, Thelma, Giselda. Eu sou a Giselda. Parabéns a esses guerreiros do Corpo de Bombeiros que arriscam sua vida para salvar a nossa. Admiro todos eles. Amém. Obrigado. Gente, como é que funciona o preparo do pessoal da corporação e a questão de reciclagem? Tem sempre. Fala sobre isso aí, Pamplona. Olha, eu quero acrescentar para vocês, um oficial nosso, ele demora em torno de 3 a 4 anos. Na verdade, correto, são 3 anos em academia. Tá? O sistema de semi-internato. Tá? Então, ele tem aula de manhã, à tarde e à noite por 3 anos consecutivos. Antes, eu só queria, não querendo te interromper, mas te interrompendo, ele presta concurso. Sim. Aí ele passou. Sim. Aí ele entra nessa academia. Afirmativa. E o concurso tem psicotécnico, tem a parte física, a parte intelectual, ele tem que passar em tudo. Tá? Uhum. E aí, depois disso, ele vai ingressar na academia. Ele tem, no caso, 6 meses, né? No caso que ele está sobre extrema supervisão, que ele passa 6 meses em sistema de internato puro e não sai. Depois ele retorna para a academia, né, e fica na academia sai e volta, mas o horário estipulado, tem aulas à noite, aulas noturnas, né? Uhum. É um treinamento muito intensivo, pode-se dizer assim. E isso é uma academia realmente, você fica lá. E depois, isso aos nossos oficiais. Depois temos os nossos praças, o curso mínimo que é dado com praça é no caso de 1 ano. Um ano de formação. Tá? E é um curso muito intensivo também. É um curso muito intensivo. Então, e fora isso, nós fazemos constantemente, temos treinamentos e reciclagens constantes. Por exemplo, agora nós estamos mandando 2 ou 3 militares que vão fazer cursos em Belém, especificamente um curso. Uhum. E de vez em quando aparecem vários, e fora os outros militares que vêm para cá também dar instrução para os nossos militares, fora as instruções que nós temos no quartel, no nosso dia a dia. Uhum. Isso tudo é obrigatório e é bom que o nosso militar fica constantemente sendo aperfeiçoado, né? Isso para os praças, aos oficiais, por exemplo, oficiais. aos oficiais, por exemplo, o ano passado,
O capitão Galúcio, ele teve que basicamente passar quase um ano em Belém. Né? Na minha época era obrigatório, eu passei, isso foi em 2004 para mim, eu era capitão, e aí nós tivemos que fazer um ano o curso, que é o CAO, curso de aperfeiçoamento de oficiais. O Galúcio deve fazer o CSBM dele, que é o curso superior de oficiais, quando ele deve ser, não sei se ele vai fazer como major ou tenente-coronel, mas isso é uma escolha dele. Então, são cursos que são obrigatórios. Esses cursos para oficiais, mesmo que já são oficiais, você só pode ir, por exemplo, o Galúcio, ele só poderia ir a major, como ele vai agora no próximo mês, se ele tivesse esse curso. Ele nem sabia que ia major, mas eu falei logo. Então, ele só vai a esse curso se ele tivesse esse curso, que é o CAO, de um ano. Então, eu fiquei aqui basicamente um pouco sozinho, ele vinha e voltava de vez em quando, mas ele ficou especificamente no curso, para fazer o curso. Que bom. Esses cursos para a corporação e para a população, tem algum tipo de orientação? Por exemplo, primeiros socorros, ou eu sou dona de casa, aí vaza o botijão, aí vira aquele desespero terrível por falta de orientação e de preparo. Thelma, nós pudemos várias vezes, eu mesmo quando eu estava no comando, e o Galúcio já atendeu várias vezes as situações, são ofícios que são solicitados ao nosso quartel, nós podemos dar uma aula, uma instrução. Agora, um curso mais, pode-se dizer, aprimorado, né, são meses. A verdade são meses. Hoje em dia, nós estamos tendo muito, até aqui em Redenção mesmo, curso de bombeiro civil. Curso de bombeiro civil. Né? Hoje em dia nós trabalhamos, por exemplo, eu sou tipo instrutor de um desses cursos aqui. Mas é necessário que a população entenda que, por exemplo, primeiros socorros, você não vai aprender tudo de primeiros socorros em uma aula. Não, impossível. Não tem como. Você não vai aprender tudo de um combate e incêndio em uma aula. Mas, por exemplo, tem coisas tão óbvias que, na hora de um acidente, aí a pessoa está caída lá e as pessoas, por falta de informação, na tentativa, não de má fé, na tentativa de ajudar, aí pegar a pessoa, levar para a sombra porque está caída lá no sol. Erradíssimo. Eu informo a toda pessoa da população, já até dei entrevistas sobre isso aqui mesmo, para vocês. Eu informo, quando você vê uma pessoa, a pessoa caiu, acidente automobilístico, ela está desmaiada, a melhor coisa que você tem é acionar o Corpo de Bombeiros ou, o caso, o SAMU. Tá? O SAMU é um órgão que trabalha muito com a gente, nos ajuda muito. Por sinal, muitas das nossas ocorrências, principalmente acidente automobilístico, elas diminuíram em relação ao SAMU, quando foi posto aqui. Então, o que é que ocorre? Antes do SAMU, vocês que faziam o trabalho? Sim, todos esses trabalhos antes do SAMU eram nossos. Tá? Hoje em dia, nós atendemos ainda muitas dessas situações, porque nós trabalhamos, graças a Deus, em conjunto com eles. Né? Mas é necessário que vocês entendam que, quando uma pessoa há um acidente automobilístico, a melhor coisa é segurar, não pegar a pessoa, retirar do local, não. Deixe ela parada. Nem tirar o capacete. Não façam isso. Porque você pode trazer uma coisa muito pior. Essa pessoa ela pode ficar até tetraplégica, entendeu? Porque você tentou fazer isso. Não faça isso. Eu já vi situações que uma pessoa estava no acidente automobilístico, ela foi retirada do local e ela veio a ficar paralítica por causa disso. Com lesão por causa disso. Sim, pro resto da vida. Vale lembrar que esse tipo de procedimento de não tocar na vítima é porque o protocolo mundial de primeiros socorros é que uma vítima de trauma nesse sentido, ou seja, caiu de uma escada, foi atropelado, ela é potencialmente uma vítima com lesão da cervical. E uma lesão da cervical, ela pode ser agravada, chamamos de atriogenia, né? Ela pode ser agravada quando a movimentação é inadequada. Mas, por exemplo, mal súbito, a pessoa, né, caiu ali, desmaiou e tal, sabe-se que não foi algo que veio a prejudicar a coluna, aí sim, pode ser feito né, o transporte para um local mais seguro. Então, quer dizer, todos os caras são avaliados. Com relação ao SAMU, o SAMU é um parceiro nosso aqui em Redenção, nos ajuda muito. A diferença é que nós trabalhamos na área de desencarceramento. O que é o desencarceramento? É a retirada de vítimas. O SAMU ainda não trabalha nessa área, porque a prerrogativa
legal de trabalho deles é na área de atendimento Por isso que emergencial. quando a gente vê um acidente numa estrada, por exemplo, a gente vê viatura do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Não só na estrada, até mesmo na cidade ocorrem situações que o SAMU nos aciona. Ah, certo. Entendeu? É normal isso. Nós Quando a é por vítima isso que está o bombeiro saudável, quero deixar isso bem claro, hoje em dia todos os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, todos eles trabalham em conjunto. Nós não podemos trabalhar em separado. Um precisa do outro. Quantas vezes nós já necessitamos da Polícia Militar, quantas vezes nós já precisamos da Polícia Civil, várias situações. Porque nós trabalhamos com vários problemas. O SAMU é um parceiro nosso, graças a Deus. E eu dou até um abraço para a nossa diretora do SAMU, a Aniele, né, que é minha amiga até de igreja, minha irmã de igreja. Então, é um parceiro nosso. Você estava falando em off aqui, Thelma, o que seria da gente sem o SAMU? E é verdade, né? Hoje em dia eu acho graças a Deus, o prefeito investe hoje, eu acho que investe. Eu vejo, as viaturas estão funcionando, eu vou de vez em quando, eu tenho muito contato com o pessoal do SAMU, graças a Deus ele está investindo, eu acho que tem que investir até mais, entendeu? Mas é uma coisa muito saudável para a nossa cidade, tá? Porque o SAMU é uma coisa que eles trabalham, os caras não param não, viu? Não param. Isso aí. Nós estávamos, no início você falou da diferença da Polícia Militar para o bombeiro, né? Que agora são instituições independentes, mas que atuam pelo Estado, né? Quem responde é o Estado, no caso o Estado do Pará. O bombeiro tem o poder da PM? Por exemplo, no caso eu te desacatar, você pode me dar voz de prisão? O desacato à autoridade, ele não é um crime comum militar, ele é um crime geral. Então, qualquer agente público que estiver exercendo a sua função e que na sua função ele for desacatado, ele tem a prerrogativa legal de dar voz de prisão à pessoa que desacatou. A dificuldade fica na interpretação do que é o desacato, entendeu? Porque na interpretação do agente pode ser um exagero o desacato. Então isso é um pouco complicado de configurar dentro judicialmente o desacato à autoridade à medida das interpretações jurídicas. Mas o Corpo de Bombeiros, ele tem seu poder de polícia, mas só que a nossa função é diferente da Polícia Militar. Para que fique bem claro, a população é que é a detentora do poder de polícia. Uhum. Na verdade, o poder de polícia, ele emana do povo. E, para tanto, a Constituição garante que qualquer cidadão tem o poder de dar voz de prisão caso se depare com uma situação de flagrante delito. Ou seja, a pessoa está cometendo um crime e ela tem condições de conter, porque também tem isso, ela tem a faculdade a qualquer cidadão dar voz de prisão e aguardar a Polícia Militar ou a Civil para poder conduzir o cidadão até as forças legais. Só que, no caso da Polícia Militar, ela tem a obrigação de fazê-lo. Essa é a diferença. O cidadão, ele pode fazer, ele tem a faculdade de fazer, mas a Polícia Militar não. A Polícia Militar, o policial militar, ele obrigatoriamente tem que fazer. É função. Está cometendo crime, ele é obrigado a fazer, ele não pode se omitir. No Corpo de Bombeiros, o poder de polícia, ele é dentro de uma outra esfera. Ou seja, nós possuímos o poder de polícia que qualquer cidadão tem e temos o poder de polícia específico, que está relacionado às legislações das instalações de prevenção contra incêndio e pânico. Por exemplo, nós temos o poder de, em caso de um estabelecimento não cumprir com as normas de instalação e prevenção contra incêndio e pânico, de autuar o cidadão, multá-lo e até interditar o estabelecimento. O local. Exatamente. Então, faz parte da esfera do poder de polícia do Corpo de Bombeiros. E é prerrogativa do Corpo de Bombeiros. Mas você disse que, que qualquer cidadão tem poder de polícia. Um cidadão pode fazer a mesma coisa? Nesse caso, ele pode denunciar. Diz, olha, eu estou no meu colégio do meu filho, um exemplo. Espero que fique só, que seja um exemplo. O colégio do meu filho não tem extintor, não tem sinalização, não tem luz de emergência, entendeu? Está totalmente descoberto de equipamentos de prevenção contra incêndio e pânico. Então, ele pode procurar o Corpo de Bombeiros
entendeu? Para que seja feita uma fiscalização, uma autuação e exigir que o colégio assim se proceda. Esse é um exemplo, tá entendendo? Mas, do ponto de vista do crime penal, qualquer cidadão pode dar voz de prisão. É claro que muitos se furtam em fazer devido ao perigo, né? Você não está armado, você não tem treinamento e tudo mais, mas que pode, pode. Pode. Thelma, boa tarde. Mandou uma foto minha aqui e falou, Thelma, é a Belinha. Thelma pergunta, eles aí, eu tenho 50 anos, eu posso entrar não é Belinha não, Belinha ela disse que sou eu, o nome dela é Patrícia. Thelma pergunta a eles, eu tenho 50 anos, se eu posso entrar para o Corpo de Bombeiros. Patrícia. A idade nossa, ela é muito relativa. Eu vou pôr os 2 pontos. Primeiro, a idade para um soldado é até 25 anos de idade. Para um oficial também é a mesma coisa, todos requerem o 2º grau, né? Mas o nosso maior problema hoje em dia, e querem até essa lei que está vindo de previdência, né? Que querem mudar a previdência dos militares e tal, ela quer mudar, ela quer, por exemplo, ela quer passar a idade de um militar trabalhando ativamente, de um soldado para 55 anos, e um coronel, eles querem fazer a diferença, botar para até 65. Eita, isso né? já aposentado. Isso aí, mas para você sair, não para entrar, já para sair. Basicamente, eu vou ser sincero, já que eu estou saindo, eu posso falar. Entendeu? Isso querem que os caras tenham ataque cardíaco dentro do quartel, no incêndio, entendeu? A maioria deles. Porque muito, não é? Essa idade. O trabalho para um corpo de bombeiros, eu quero deixar bem claro, tá? Assim também como da polícia militar, é necessário a questão física. Você tem uma pessoa com 50 anos, ela não é igual, ela pode até ter muito bem, ter uma saúde muito boa, mas ela não tem o mesmo desempenho de um garoto de 20, de 25. Condicionamento. Tá? O mesmo condicionamento não tem. Tá? Então, e há sequelas do nosso trabalho. Nós, por exemplo, eu mesmo tenho problemas na coluna. Hoje foram esses problemas, graças a Deus, foram feitos em decorrer de muitos anos de serviço, esforços físicos, né, que a gente ia para incêndios, né? Claro que hoje em dia isso está mais guardado, e eu estou com 46. Então eu quero deixar bem claro isso. O nosso trabalho, ele é um trabalho pesado, não é fácil. Muita gente acha que o nosso trabalho muitas vezes é só burocrático, de um oficial, não. De um soldado também, é extremamente físico. Por exemplo, até hoje eu tenho o meu amigo, o Coronel Oliveira, que eu encontro de vez em quando aí com o Coronel Oliveira da Polícia Militar. Ele é acostumado a fazer caminhada. Toda manhã ele está lá fazendo caminhada na praça, porque a pessoa os militares em si têm que estar constantemente fazendo exercício para estar em forma. Entendeu? Então me preocupa muito isso, porque a visão do pessoal em relação a essa idade de 50 anos, a própria mídia, ela está querendo passar isso, que o tempo de serviço do militar nosso possa ser até 55, 65 anos. Vamos ficar trabalhando. Vamos. Mas nós vamos ter problemas gravíssimos futuramente em relação a esse atendimento. Mas aí, se nós não preservarmos isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas aí não entra como é que é dado o nome dessa periculosidade? Entra, mas mesmo assim, Thelma, um soldado, por exemplo, com a idade de 55 anos, tá, que ele vá para o incêndio, entendeu? Você tem que ver uma série de situações físicas dele. Entendeu? Então, a minha tropa, por exemplo, a tropa daqui de Redenção é considerada uma tropa basicamente nova. São garotos. Eu acho que nós temos soldados ali de 25 anos, 26. São novos, né? Alguns têm 30. São pessoas novas que dá para você estipular. Mas com uma idade muito avançada que querem fazer isso, que eu sei que não foi essa a pergunta delas. Ela poderia entrar no bombeiro com 50 anos? Não. Com essa idade mais não. Infelizmente não. Tá certo. Tiago, por favor... coloca essa foto aqui na tela de 2 aniversariantes, pedir para o DJ preparar uma música aí de aniversário. A filha da Keilinha, a Jéssica, e a prima dela, a Amanda, estão fazendo aniversário e eu quero parabenizá-las, 2 moças lindíssimas. Prontinho a musiquinha aí de aniversário, por favor. Aí, cadê a foto, Thiago? Só cortar aí, Eduardo. Isso. Essa de vermelho é a Jéssica, filha da Keilinha, e a sua prima Amanda. Eu espero que eu não tenha trocado, mas, enfim, essas são a Jéssica e a Amanda. Parabéns para as 2.
A Keilinha lá do Postinho Araguaia está parabenizando-as, desejando muitas felicidades e eu espero ser convidada hoje para o churrasco, ok? Então, toda a felicidade do mundo para vocês. Trânsito de redenção. Eu não podia não tocar nesse assunto com vocês aqui, esse tão complicado e tumultuado trânsito de redenção. Diga aí, meu querido. Ele me olha assim... Olha, é um assunto meio polêmico, mas já que tu perguntaste, o trânsito de redenção, Thelma, minha opinião, ele está bem melhor para o ano que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 2007. Né? 2007, o trânsito de redenção era um caos, literalmente. Foi melhorando, foi melhorando. Quando eu cheguei aqui, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não andavam sequer com capacete. Né? Hoje em dia já mudou muito. Temos ainda e muitos problemas, temos. Se eu não for dizer, temos. Bora começar, por exemplo, as nossas ruas, né? Muito buraco. Daqueles buracos enormes, se você botar ali o carro, pá, você pode quebrar o carro. O cara que está na moto, ele tem que tomar muito cuidado também, porque se ele passar por um buraco daquele muito rápido, ele vai se bater, vai se quebrar. Temos também um problema enorme de garotos muito novos, né? Gente muito nova, e gente sem habilitação, dirigindo ainda, principalmente moto. Mas não é só novo que anda sem habilitação, não. Não, eu sei disso, tem pessoas já bem a certa idade, mas temos, infelizmente, isso. Tá? Eu acho que isso aí só vai mudar com muito tempo, com mais até fiscalização, mais do que há na cidade, entendeu? Mas é uma situação muito pesada. Eu acho que está bem melhor, sim, está bem melhor, mas poderia melhorar ainda muito mais. Essa questão do uso de capacete, eu fico observando, eu espero que logo chegue essa constatação da gente, porque antes... Parece que teve um vereador que baixou uma lei que era proibido usar capacete. Sim, Os assaltos eram tantos que ele baixou. Eu acho é um absurdo uma lei dessa. Mas, enfim. Aí, antigamente, você olhava o trânsito e falava, nossa, olha aquele lá está com capacete. Mas, só para consertar, se eu não estou enganado, porque eu tive conhecimento dessa lei e eu fui para averiguar, não era sem o capacete que a pessoa podia andar, era entrar nos locais sem o capacete. Porque muita gente, se eu não estou enganado, tem essa situação também, do capacete. Foi uma lei realmente que foi posta. Era proibição, então, do uso de capacete nos estabelecimentos. Porque tinha gente que entrava com capacete. Para roubar. Algumas eram. Então, como eu estava falando, antes era destaque a pessoa andar com capacete. Eu espero logo ser o contrário. Quando a gente vê, fala, nossa, olha lá, o cidadão não está de capacete. Lamentavelmente, ainda a realidade é outra. Veio um amigo me visitar de São José do Rio Preto. Ele nunca tinha vindo aqui. Ele ficou horrorizado. Verdade. Thelma, o sinal fechou. Quando eu escutei, as motos passavam tudo até por cima da calçada e eles tudo sem capacete. Aqui não tem lei, não? Falei, tem, mas é meio complicado, meu irmão, porque quando exige o cumprimento da lei, aí já acham ruim com o pessoal, a questão da fiscalização? O nosso próprio amigo, eu sei porque eu conheço ele, o Parazinho, ele segue bem rígido sobre essa situação, mas a gente sabe que tem vários problemas, entendeu? E que foram passados, né, para ele, e aí ele está tentando melhorar. Mas eu acho que tem que haver uma fiscalização mais pesada, sim. Mas tem que haver também um melhoramento da urbanização das nossas vias, né, de locomoção, para que haja também uma cobrança. Porque é muito difícil você me cobrar, por exemplo, eu entendo, o prefeito agora há pouco tempo, se eu não estou enganado, ele me falou que vai consertar os buracos agora depois das chuvas, né? E eu entendo, porque realmente, se ele consertar os buracos... Mas isso também não é justificativo para a pessoa andar sem documento e sem capacete. Isso não é justificativo. Né? Mas que é uma coisa muito difícil, acho que nós temos que fazer o nosso trabalho, tanto um lado quanto o outro. Sim. Vai ser feito, em nome de Jesus, nós acreditamos que vai ser feito, mas é uma coisa um pouquinho difícil. Agora, a questão do trânsito propriamente dito, eu asseguro que as estatísticas nossas mostram que tem diminuído o quantitativo de acidentes, tem diminuído principalmente o quantitativo de óbitos, principalmente isso. Com certeza. E hoje em dia, muito a questão do hospital regional, né, que o hospital regional aqui é o Dr. Rodolfo, que é um dos
comandantes lá, eu não sei o que seria, né? Mas, graças a Deus, nós estamos nos aperfeiçoando, estamos melhorando a questão do SAMU, que trabalha junto, entendeu? A questão do bombeiro também. E eu acho que a questão é melhorar, nós vamos melhorar. Agora, temos sim que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, quando eu saio de casa, eu tenho que tomar muito cuidado quando estou dirigindo. E olha que eu erro muito no trânsito, eu erro muito. Eu assumo isso. E o senhor? Qual que é a opinião do senhor? Gostaria de ouvi-lo também. O trânsito de redenção não é privilégio do trânsito de redenção as dificuldades, porque eu venho de Marabá e lá em Marabá, até numa proporção maior, a gente encontra algumas dificuldades no trânsito. O Código de Trânsito, que já completou 10 anos, né? Já mais de 10 anos. Mais 10 anos. E o Código de Trânsito brasileiro, ele frisa uma coisa muito interessante no início, que o trânsito ele é responsabilidade de todos, né? Então, quem faz o trânsito somos nós que transitamos, né? O Corpo de Bombeiros, mais especificamente, a gente tem essa dificuldade em Redenção, em Marabá e outros municípios, porque nós precisamos de deslocamento rápido. E nós temos os problemas estruturais, que é a responsabilidade da Prefeitura, e que na sua maioria, sobretudo nessa última gestão, em vários municípios, os prefeitos pegaram as prefeituras numa crise muito grande e com certeza tem tido dificuldades em cumprir esse papel em determinadas situações. E também temos a questão do material humano. Nós lidamos com pessoas no trânsito que são os principais responsáveis pelos problemas, né, de maior porte. É verdade que o trânsito brasileiro tem a cara do seu motorista. Quem faz o trânsito somos nós. População. Exatamente. Se existe uma necessidade de uma fiscalização mais exacerbada do DETRAN ou do Departamento Municipal de Trânsito, é porque todos nós sabemos a qualidade de motorista que nós temos. Eu não canso de citar, que não tem a ver com o trânsito, mas cabe muito perfeitamente na questão, a experiência do jornalista que eu li uma matéria recente, que ele foi na Suécia, e lá na Suécia ele ia para o trem e viu uma das catracas, que é tudo por catraca, né, no metrô, e uma das catracas estava livre. E ele perguntou para o guichê, mas por que aquela catraca está livre? Não, aquela catraca serve para as pessoas que não têm dinheiro para pagar o metrô no momento. Aí, como eles não têm como pagar, aí eles usam aquela catraca ali. E aí ele, surpreso, brasileiro, né, jornalista, falou, mas por que E vocês não... Qual é o risco de todo mundo querer passar por ela? E aí o responsável do guichê, muito surpreso, olhou para o brasileiro e falou, mas por que alguém, tendo dinheiro, iria passar por lá? Conscientização. É porque ele não é brasileiro. Entendeu? Por que alguém? Eu trago isso para o nosso trânsito, e não é no Redenção, no modo geral. Entendeu? Nós temos a cultura da transgressão. Nós temos a incrível. cultura. Essa cultura ela está mudando, gente. Tá? Eu quero acrescentar uma coisa aí que eu vou pôr. A cultura ela está mudando, essa cultura. Só que não é rápido. Mas a passos muito lentos. Sim, mas está mudando. Está mudando. Você é otimista. Eu sou otimista e eu acredito na mudança, sim. Essa cultura está mudando. Nós chegamos aqui, eu te conheço há 10 anos, Thelma, e quando nós chegamos aqui, a cidade Redenção era uma loucura o trânsito. Não, isso aí a gente tem que reconhecer. Hoje em dia melhorou muito. Tá? Agora bora botar a questão dos prefeitos. O Wagner Fontes melhorou, o Vanderlei melhorou, o Iavé agora melhorou. JPC também. O JPC também, que era antes do Wagner, entendeu? Todos tentaram. Uma vez o Parazinho, numa entrevista, ele perguntou para mim o que é que eu achava dos prefeitos e tal, e eu falei para ele, todos os prefeitos, independente da camisa azul, amarela, verde, todos eles querem o melhor. Só que às vezes, por circunstâncias, por situações, eles não conseguem fazer. Mas todos eles, eu sei o que eu estou falando porque eu almoçava, tomava café e via situações com eles, diretamente. Todos eles queriam. Com certeza. No nosso caso, no Brasil, a melhora, de fato, o coronel tem razão, houve, mas ela vem em razão da lei. Ela vem em razão da lei. Entendeu? E, infelizmente, nós precisamos da lei para que isso ocorra. Nós precisamos da cobrança para que isso ocorra, da educação para que isso ocorra. O bom senso ele é pífio.
em alguns casos, entendeu? Mas eu creio que, como coronel, eu também sou otimista, eu creio que vai melhorar. Vai, eu também sou. Vai sim, amém. Amém. E o futuro? Minha querida, no meu futuro agora eu vou ter que dar mais tempo para minha esposa e para o meu filho, claro, né? Muitas vezes eu perdia coisas do meu filho por viagens, né? Eu tive várias vezes. Graças a Deus, agora o meu filho já está com 15 anos, já está maior do que eu, por sinal. Mas nós vamos ter que trabalhar mais e o meu trabalho futuro principalmente vai ser na igreja, né? Nós trabalhamos hoje em dia no Verbo da Vida, vamos trabalhar grandemente com o pastor Sávio, a pastora Surama, né? São Eu pessoas... estou te devendo uma visita lá. Amém, pode ir. Eu vou. E vai que você vai ser muito recebido, em nome de Jesus. E o meu futuro é esse, trabalhar na igreja onde eu me encontrei e me sinto muito bem. Que bom. Chegamos no final do programa. Eu te agradeço muitíssimo ter me dado a honra de vir aqui fazer essa pequena despedida, né? E dizer que a população, em nome da população de Redenção, te agradecer por essa dedicação, por esse serviço prestado à nossa cidade, com tanto amor e com tanta dedicação. Que Deus te abençoe assim grandemente, viu? Muito obrigada por você ter me dado essa oportunidade. Posso falar? Eu queria agradecer a população. Você me disse que a população fica agradecida. É sinal ao contrário. Eu que agradeço a população, a forma como nós fomos recebidos, a Corporação Bombeiro Militar, a minha pessoa, também minha família. Eu agradeço a toda a população de Redenção. Nós não vamos sair daqui, mais uma vez eu friso, vamos ficar aqui. Eu agradeço a essa população maravilhosa. E eu queria só salientar uma coisa. Muitas pessoas, às vezes, falam mal da cidade de Redenção. Meu querido, eu sou de Belém, nasci em Belém. E eu falo para você, eu não troco hoje em dia a Redenção por Belém jamais. Aqui você pode até falar que tem problemas, tem acidentes, tem até conflitos de questão de segurança, mas é uma cidade onde você se sente bem, tem uma qualidade de vida boa. Aqui, se você sair daqui em 5 minutos, 7 minutos, você está num local. Você é bem tratado. Em Belém, não. Em Belém, você demora até 1h30, 2 horas para chegar no local. E se chegar, porque tem sequestros, relâmpagos, tem assalto todo o tempo. Tá feio, não? Tá feio o negócio para lá. Então, nós agradecemos a essa cidade maravilhosa que eu estou aqui comigo, a minha família, onde eu escolhi criar meu filho e conviver com a minha esposa. Agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado e amém. Coronel, muito obrigado. Eu já estou profetizando. Você vai chegar lá o mais rápido possível. Galúcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou à disposição aqui do programa. Sempre que tiver ação, me passar para a gente divulgar. Farei com a maior satisfação. Obrigado. Agradeço também pela receptividade. Tchau, Redenção.